Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta então com mais um vídeo muito bacana que eu estou trazendo para vocês, e hoje o tema é extremamente importante quando a gente vai fazer avaliações dos indivíduos que estão aí com excesso de peso, nessa questão de obesidade. Então a gente tem algumas classificações diferentes de obesidade, né? Nível 1, 2 e 3, né? Obesidade mórbida, obesidade severa. A gente tem alguns diferentes, né, contextos nessa classificação, mas eu queria trazer para vocês o contexto de obesidade saudável. Isso existe, acontece, pode interferir em alguma coisa com relação à nossa forma como nós iremos tratar essa doença, né? Então vamos ver aí, a partir aí mais ou menos de uns 5 a 7 anos, a gente já tem uma discussão bem interessante sobre isso na literatura, e eu queria trazer para vocês alguns dados para a gente clarear algumas coisas sobre isso também. Ok, galera? Então vem comigo e vamos aí clarificar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, pessoal, então olha só que interessante, né? Quando a gente vai falar sobre essa questão de obesidade saudável, é importante a gente relembrar um pouquinho o que vem acontecendo, né, no nosso país aí ao longo dos últimos anos, né? Então, olha só que interessante, os dados do Vigitel que a gente tem sobre a incidência, né, prevalência ali de sobrepeso e obesidade com relação à nossa população. Então, olha só como 2020 e 2021 a gente alcançou aí o patamar de 57%, né, da população com estado de sobrepeso. Agora, quando a gente vem falar sobre obesidade, olha só como em 2020 e 2021, né, desde 2019 a gente está vendo então uma exponencial crescente, né? Então, ó, 2019, 20% da população obesa, 2020, 21% da população obesa, e 2021, 22% da população obesa. Então é praticamente 1% ao ano que nós estamos aumentando aí, né, o percentual de indivíduos obesos no Brasil. Lembrando a todos que nós temos aí em 2020 a pandemia do coronavírus, né, que chegou concomitante ao mesmo tempo com a pandemia da obesidade. Sim, a obesidade é considerada uma pandemia mundial, né? Então, olha só, esses dados são preocupantes e, novamente, eu falo para vocês, nós estamos perdendo essa guerra contra a obesidade, precisamos atuar mais, né, como profissionais da saúde para reverter esse quadro, tá? Isso é bem importante. E, como eu falei para vocês, né, será que existe, né, essa classificação de um obeso saudável, né, obesidade metabolicamente saudável, quando eu vejo seguintes comentários: ah, o meu exame está normal, está tudo certo, então não tem problema nenhum, eu posso manter esse peso que eu tenho hoje. Será mesmo? Né? Eu já vi muita gente falar isso, meus exames estão bons, estão normais, né? A gente tem que levar em consideração algumas coisas, tá, pessoal? Primeiramente, nos artigos, na literatura científica, isso aí vem sendo discutido, como eu falei, basicamente a partir de 2016. Então a gente tem alguns artigos bem interessantes, e uma das coisas que eles deixam muito claro é o seguinte: é o tempo que ocorre o aumento da quantidade de gordura corporal. Quanto mais rápido é o aumento da gordura corporal, a gente tem um aumento muito acentuado na hipertrofia do tecido adiposo, ou seja, a quantidade de gordura, de triglicerídeos dentro da célula adiposa aumenta muito rapidamente, causando uma hipertrofia nessa célula. Aonde que, quando a gente tem um aumento progressivo, né, cada pessoa tem o seu tempo, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que aumenta 2, 3, 4 quilos por ano, e assim sucessivamente por um período grande até alcançar o nível de obesidade. Isso ocorre através da hiperplasia, né, do tecido adiposo, ou seja, criam-se
novas células de gordura através de células quiescentes, células que estavam dormentes, tá? Qual que é a implicação disso que nós temos na ciência hoje explicando? Quando ocorre o processo de hiperplasia, né, o aumento no número de células de tecido adiposo, existe tempo suficiente para que ocorra. Além de tempo, existe, né, a própria facilitação fisiológica pelo aumento do número de células, a questão da angiogênese. Então, vasos sanguíneos têm tempo de que ocorra o chamado brotamento desses vasos sanguíneos, né? E as adipocinas, tá? Elas conseguem aí ajustar todo o tecido e o metabolismo do indivíduo para que ocorra de forma mais saudável, digamos assim. O que não ocorre quando existe um aumento de peso muito acentuado e ocorre isso através da hipertrofia. Então, a chance muito alta da inflamação, fibrose, hipóxia e necrose ocorrer no tecido adiposo. Isso dá de cara, encontra diretamente com uma resistência, uma resistência à insulina bem elevada, causando aí todos os problemas que nós temos, né, com esses indivíduos obesos. E eles são chamados então de obesos metabolicamente não saudáveis, né? Então aumenta aí o nível da glicemia plasmática, aumenta ali a concentração de lipídios circulantes, né? Fica dislipidêmico, aonde que esse indivíduo, aonde ocorreu hiperplasia, brotamento de novos vasos sanguíneos, não existe essa desvantagem metabólica, sendo caracterizados então como metabolicamente saudáveis, né? Então a gente tem essa grande diferença, né, com maior número de células, tendo não tanto impacto sobre a inflamação, sobre fatores necróticos, né, onde que a hipertrofia traz, né, a migração de macrófagos, a inflamação, diminui a sensibilidade à insulina, aumenta marcadores inflamatórios e aumenta então o tamanho, né, das células adiposas. Então tudo isso acaba trazendo grandes diferenças. Nessa tabelinha a gente vê o grande problema, né, do conteúdo de gordura no músculo, conteúdo de gordura no fígado, quantidade de tecido adiposo visceral e inflamado, né, quantidade, a função do próprio tecido adiposo, né, onde que no tecido adiposo onde houve hiperplasia praticamente não se altera todos esses parâmetros. Por isso que a gente tem a questão do metabolismo mais saudável e menos saudável com relação a pessoas obesas, né, com relação a isso. Aí o que acontece, né? Foram descritos aí no mínimo 4 fenótipos, dependendo do trabalho que você encontre, vai ter mais, né? Vão ter subclassificações, mas nada disso vai alterar muito o que a gente vai falar aqui, tá? Então a gente tem a princípio essas 4 denominações, tá? Esses fenótipos aqui. Uma pessoa que é considerada obesa, mas tem peso normal, é aquela que eu falei para vocês, que tem uma quantidade de gordura corporal muito elevada, né? E pode ter alguns parâmetros metabólicos também alterados. Tem uma pessoa de peso normal chamada de obesa, né? Então peso normal e metabolicamente obesa. Nós temos as pessoas saudáveis, né? Então obeso metabolicamente saudável, que é chamado de obesidade saudável, mas nós vamos ver a implicação disso. E nós temos os obesos não saudáveis metabolicamente, né? Então a gente tem esses 4 fenótipos de classificação. Então olha só que interessante, né? Quando a gente fala de uma pessoa que é considerada obesa e tem o peso normal, a quantidade, tá, de gordura corporal ela é bem elevada. Tá? Então a gente tem um aumento de inflamação e risco de doenças cardiovasculares. Tá? Também tem um aumento na glicemia e perfil lipídico alterado. Quando a gente vai falar de uma pessoa com peso normal e também é chamada de obesidade metabólica, tá?
ela tem uma gordura visceral elevada, um percentual de gordura elevada e uma quantidade de triglicerídeos elevada. Tem uma quantidade de massa magra diminuída e a sensibilidade à insulina também ela é diminuída, tá? E tem uma chance muito mais alta aí de ter doenças crônicas, né, degenerativas, né, e esteatose hepática, né, gordura ali no fígado. Quando a gente fala, então, da obesidade saudável ou do obeso metabolicamente saudável, olha só que interessante, né? Essa pessoa tem um IMC muito elevado, tá? Tem um percentual de gordura muito elevada, mas tem sensibilidade à insulina normal e um perfil lipídico favorável. Então, olha só que interessante, né? Por mais que essa pessoa tenha o peso corporal muito mais elevado do que os outros dois fenótipos, ela acaba tendo esse problema, esse não problema, na verdade, né? Então, olha só que interessante esse perfil de obeso, mas a gente vai discutir um pouquinho mais ele a fundo daqui a pouco. E nós temos as pessoas que são obesas, né? E metabolicamente não saudáveis. Então, a gente vai ter praticamente o problema de todos os outros fenótipos que a gente viu, junto com um percentual de gordura muito elevada e um risco para síndrome metabólica, diabetes do tipo 2 e doença cardiovascular muito elevada, diferente aí do obeso metabolicamente saudável, né? Então, aumento de gordura visceral, que é a mais perigosa aí para qualquer tipo de evento cardiovascular, e aterosclerose também, a inflamação elevada, aumento da glicemia e perfil lipídico alterado. Então, a gente tem, então, todos esses perfis aqui, tá? Né? E é por isso que surgiu, então, essa questão do obeso saudável, obesidade saudável, obeso metabolicamente saudável. São várias nomenclaturas, tá, pessoal? Mas olha só o que eu quero chamar a atenção para vocês. Os trabalhos também mostram o seguinte, que o obeso, entre aspas, saudável, ele tem mais prevalência de aterosclerose do que pessoas com peso normal. Né? Então, deposição de placas de ateroma em regiões, normalmente nas carótidas, né? E eles têm maior risco de morte e doença cardiovascular. Então, muito cuidado com aquele, meus exames estão normais. Podem estar normais, mas existe o risco aumentado, com certeza. Esse é um dos motivos pelo qual a obesidade ela é considerada uma doença, independente se o seu exame bioquímico está normal, se está ok ou não. Então isso deve ser levado em consideração muito quando formos fazer qualquer tipo de tratamento. Agora, quando a gente vai diferenciar esses fenótipos no atendimento clínico, tá? É bem importante frisar que a redução de peso tem que ocorrer para qualquer um desses indivíduos. Então não é porque a obesidade metabolicamente saudável, então não precisa reduzir muito o peso. Não, pelo contrário, tem que diminuir o peso sim. Tá aqui o motivo, maior risco do que pessoas com peso normal, tá? Então precisamos ajustar dessa forma sim, certo? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então nós temos sim uma classificação para obesidade saudável, obeso metabolicamente saudável ou obesidade metabolicamente saudável, mas isso não tira, tá, o risco dessa pessoa de ter maior chance de morte, de aterosclerose, de doenças cardiovasculares. Então, de qualquer forma, nós temos que reduzir o peso corporal de todos os indivíduos com excesso de peso, tá? Porque isso sim vai trazer prejuízo para a saúde. Então, de qualquer forma, nós temos que fazer esse tratamento extremamente importante, reduzindo o peso desses indivíduos, cuidando dos fatores, né, da dislipidemia desses indivíduos e, lógico, fazendo acompanhamento multidisciplinar com médicos, se for necessário entrar também com fármacos de outra forma. Se a gente está falando também da parte psicológica, compulsão alimentar, também tratamento concomitante com psicóloga é extremamente importante, certo? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esquece de curtir, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí com as pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações toda vez que nós teremos vídeos novos no canal. Tudo bem, galera? Fiquem com Deus, bons estudos para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!